Bom, gente, em primeiro lugar, boa noite. Agradeço muito vocês terem vindo, porque eu sei que sábado à noite, frio, emenda de feriado, não é fácil. Então, quem está aqui hoje é o que realmente quer aprender. Então, agradeço imensamente por vocês terem vindo. Como o Marcelo já adiantou, a gente vai falar desse livro de novo, Problema do Ser, Destino da Dor. É digamos assim, é um clássico do espiritismo, digamos que digamos que é um desdobramento do Livro dos Espíritos, O Leon Denis dá muita explicação focada na doutrina espírita, ele faz algumas considerações muito bacanas relativamente à morte, relativamente a como as coisas acontecem ao longo da evolução do ser humano. Então, eu pessoalmente considero um livro básico, todo mundo tem que ler, E por isso, essa iniciativa do Centro de fazer uma série de palestras sobre ele é muito bacana. Hoje a gente vai estudar os capítulos 7 a 12 do livro, que estão dentro do livro número 1, que chama O Problema do Ser. Como vocês podem ver. Provavelmente os outros palestrantes já falaram um pouquinho do Leon Denis, então não vou perder muito tempo falando dele. Ele foi um estudioso do Espiritismo. Ele se empolgou com o Livro dos Espíritos muito cedo, desdobrou uma série de estudos com relação ao Espiritismo e depois acabou escrevendo os próprios livros. Escreveu bastante coisa, e muita coisa boa, muita coisa assim, de bastante conteúdo, mas ele seguia mais por, como vocês já devem ter visto nas outras palestras, eram questões muito mais filosóficas do que propriamente aquela visão do Kardec, que parece aquela criança que quer saber tudo. O Kardec sempre pergunta, mas o que é isso? O que é aquilo? Ele quer entender as coisas. No meu ponto de vista, o Leon Denis ele pega todas essas coisas e ele começa a dar uma lógica filosófica para aquilo que o Kardec vinha sacando, vinha descobrindo. Ele, inclusive, não sei se vocês sabem, mas ele tinha muita ligação aqui com a Federação Espírita Brasileira. No começo do século ele era até meio honorário, uma coisa assim. E o Brasil, como já no começo do século XX já estava estudando Espiritismo com muita vontade, com muito gosto, se comunicava muito com ele. O que não deixa de ser legal, O Leon Denis se comunicava com a gente, ou seja, vai saber o que ainda tem de coisa que a gente pode saber, se eles trocaram correspondência, enfim. Isso aí eu deixo para o Marcelo puxar, A gente teve em setembro o desenrolar do Espiritismo aqui no Brasil. Contou alguma coisa, que tem cartas dele na revista, cartas daqui no Brasil, lá na revista Espírita, onde ele foi intermediário, tem informações dele na FEB, tem cartas dele para a FEB. Que é um baita material interessante, de estudo também. Bom, esse livro, como o Marcelo também já adiantou e como provavelmente os outros palestrantes que vieram nas outras semanas já devem ter dito, o que ele quer com esse livro? Ele quer responder aquelas tudo bem. As perguntas que todo mundo tem. Ok, tem uma doutrina espírita bacana, muito bem, mas com base nisso tudo, onde que eu estou nesse meio? Eu como espírito, como ser, como entidade, onde é que eu entro nessa história? E o que eu vou fazer com essa informação toda que eu tenho? E o que eu estou fazendo aqui? Eu costumo associar quem somos ao ser, o destino, ao para onde vamos e a dor, o que eu estou fazendo aqui? Quer dizer, eu estou aqui como dizem naquela oração, nesse vale de lágrimas, estou aqui passando por uma série de dificuldades, enfrentando uma série de questões. E para quê? Qual é a proposta disso tudo? E o texto dele, do Leon Denis, que é justamente entrar tentar dar pelo menos um norte para essas perguntas, fundamentado totalmente na doutrina espírita. O pedaço que a gente vai estudar está dentro do primeiro livro primeiro livro do livro, a primeira, digamos assim, parte, grande divisão do livro, que se chama O Problema do Ser. As outras duas partes são o destino e as potências da alma. Acho que o destino já falaram, já foi semana passada, e antes já falaram sobre a primeira parte desse livro, o ser. Hoje nós vamos falar
parte do livro do ser, eu acho que até não ficou ruim, porque se da outra parte falar do destino, hoje nós vamos falar de morte, né? Que está contida no destino, né? Pelo menos algumas pessoas acham que esse é o destino de todo mundo morrer. É a única coisa que a gente tem como certa na vida, né, gente? Mas na verdade a gente vai ver que ela faz parte do ser, né? É um momento transformativo dentro do ciclo de existência do ser. Bom, o primeiro capítulo dessa parte que a gente vai estudar, que é o capítulo 7, ele fala sobre manifestações depois da morte. Nos primeiros capítulos do livro, Denis falou, poxa, mas existe uma atividade da alma, né? A gente sabe que quando a pessoa está ela está dormindo, quando ela está em estado de sonambulismo, quando ela é induzida de alguma forma, ela acaba manifestando de certa forma o que é o espírito dela. O que pode acontecer? Às vezes a pessoa se lembra de existências anteriores, às vezes ela manifesta a presença de um outro espírito, enfim. Isso já de certa forma comprovaria que existe uma parte, né, nossa, que é independente desse corpo nosso que a gente pode pegar e tocar, né, de todo mundo, de todas as outras pessoas também. Agora, se existe, a grande pergunta que ele faz no começo é o seguinte: ok, existe essa atividade que não depende do corpo, mas quando o corpo morre, será que essa atividade continua? Ele começa a citar uma série de casos de manifestações em que espíritos de pessoas que já morreram também estavam produzindo manifestações. Ou seja, a partir daí ele conclui, puxa, existe realmente uma atividade do espírito que não depende do corpo e que sobrevive, né, à morte, né, que é o espírito, que é o que o Allan Kardec, no livro dos Espíritos, chama de espírito, né? E ele cita casos muito legal do Denis é que ele cita muitos casos interessantes. Então, o legal do livro é isso. A gente acaba vendo o que é que estava acontecendo em termos de experimentação, de estudo sobre o espiritismo na época, né? E era bem na época em que aconteciam coisas mais pro lado físico, né? Então era muita manifestação física, era espírito batendo na parede, era espírito que se moldava, que se construía, né, pelo ectoplasma do médium, enfim. Eram coisas mesmo assim, era um negócio meio São Tomé mesmo. O pessoal vê para crer, para ver que aquilo existia, que aquilo não era explicável, né, da forma que as filosofias e religiões estavam explicando antigamente. Né? O fato do espírito não ter um corpo não impede realmente a manifestação do desencarnado. Né? Mas aí, ok, a gente falou que ele faz isso batendo, ele faz isso por meio do ectoplasma do espírito, do ectoplasma do médium, enfim. Mas hoje em dia a gente sabe que tem uma porção de outras possibilidades, né? Existe a intuição, né? A conexão intuitiva. Ele fala bastante da psicografia, né? da escrita, fala-se muito da psicofonia, ele até fala de uma forma um pouco até assustada da psicofonia, né? Como se fosse ele até depois ele vai comentar, né? Puxa, a pessoa assume a personalidade de um outro espírito, né? Mas isso mas toda essa listinha de coisas tá aí só para mostrar pra gente como os espíritos sempre arrumam um jeito quando eles querem falar, né? Existem formas do espírito se manifestar muito diversas, talvez tenham até formas que a gente nem conhece hoje, né? 100 anos depois desse livro, né? Vai saber, né? No século XIX, né, que foi bem pouquinho antes ali da época de ser escrito, já tinha muita gente estudando as manifestações, né? Além do Allan Kardec, tinha o Coronel de Gauchat, que era curioso, assim, insaciável, que ele estava várias vezes pelo Denis, que fazia experiências assim,
interessantíssimas mesmo, com manifestações físicas. Tinha o Lombroso, que é muito, para quem fez direito, o Lombroso é muito conhecido na criminologia, que ele fez um estudo, ele fazia um estudo da possibilidade do sujeito ser um criminoso ou não de acordo com as características físicas. Ele ficou muito famoso com base nisso. Mas ele tem um estudo interessantíssimo sobre manifestações físicas de espíritos. E, inclusive, a médium com quem ele trabalhou, ele cita um caso da médium com quem ele trabalhava, né, que era, eu esqueci, o nome italiano, bem peculiar, mas eu não lembro. E a mulher chegou para ele e falou assim: o senhor pode ver sua mãe, o senhor sabe disso? E ele: eu posso ver minha mãe, né, assim, com uma cara de susto, né? E pode. E aí a médium materializa a mãe dele, ele reconhece a mãe. Ele não consegue conversar direito com ela porque ele tinha um problema de audição, mas ele como estudioso, como cientista, ele foi obrigado a reconhecer depois dessa manifestação que realmente ali tem alguma coisa muito interessante acontecendo. Existe realmente, ele foi obrigado a concluir que tinha alguma coisa, né, que continuava depois da morte e que não podia ser explicada pelo conhecimento que ele tinha. E a gente sempre lembra também quando a gente vê esses filmes de espírito, né, normalmente o pessoal fala muito, né, isso em pleno século XXI, né, a gente vê aqueles filmes de Hollywood sobre espírito, muita gente fala sobre, nossa, está possuído pelo demônio, está possuído por não sei o quê. O Leon Denis, já no começo do século XX, ou seja, mais de 100 anos atrás, já explicava, gente, não existe possessão, né? Tudo bem. A pessoa está manifestando toda uma série de características de um outro espírito, que absolutamente não são características da pessoa, né, para quem a conhece bem. Mas imagine você, gente, o corpo ali está vivo e ele foi, digamos assim, preparado para um determinado espírito. Se o espírito daquela pessoa vai embora, o que acontece? O corpo morre, né? O outro espírito que está fora não tem como se conectar com o corpo, né? Ele teria que fazer toda uma preparação para o espírito tomar o corpo, né? E o espírito do médium nunca chega a deixar o corpo de verdade. E o que pode acontecer é a coisa tomar uma proporção tão grande que a pessoa morre, né, e o corpo se perde. E é legal a gente recuperar esse tipo de literatura, porque hoje está circulando muita informação errada sobre essa questão de mediunidade, principalmente sobre manifestação no próprio corpo da pessoa, né? Ou seja, 100 anos atrás as pessoas já estavam já estavam criticando posturas que até hoje as pessoas erroneamente ainda adotam sobre mediunidade. E esse material ele já alertava, puxa, gente, aqui a gente tem um material fenomenal, fantástico para a psicologia estudar. E a fisiologia também precisa entender o que é essa, digamos, entre aspas, coisa que está separada do corpo, mas que ela age também, sem precisar do corpo, né? E até hoje a gente também vê uma grande... ainda tem muito pouca gente que se dispõe a estudar esse lado, né? Acho que mais o pessoal da física quântica que está ainda em cima disso, mas fora, a psicologia ainda tem muita dificuldade para entender isso, né? Passados mais de 100 anos da publicação desse livro, mais de 100 anos da publicação do Livro dos Espíritos, sem falar que hoje em dia está muito fácil achar milhões de filosofias e milhões de religiões e seitas que falam da imortalidade da alma, e mesmo assim ainda é muito difícil para a ciência entender isso. Mas o Leon Denis, no final desse capítulo, chega à seguinte conclusão: ok, é difícil explicar? É difícil explicar. Os cientistas estão com dificuldade para explicar? Estão com dificuldade para explicar, mas tem muita coisa acontecendo e muitas experiências foram feitas de forma controlada, ou seja,
olhando para ver se não tinha fraude. Tinha o caso de uma mulherzinha, inclusive, que ele conta que a médium ia para uma sala, tiravam toda, né, ela ia com algumas senhoras, as senhoras tiravam toda a roupa dela e examinavam para ver se não tinha nenhum gato, nenhum esquema ali para que explicasse a manifestação. Depois entravam os peritos, um monte de gente para analisar a mulher, fazendo, descrevendo cenas, descrevendo situações na vida das pessoas. Ou seja, ainda que a gente não possa explicar, o fato é, isso existe, a gente tem que se virar com essa informação, né? A gente tem que se virar com isso. No capítulo seguinte, ele vai falar sobre estados transitórios da alma e sobre a memória que a gente tem guardada dentro de nós. Pois é, gente, a gente tem uma memória guardada dentro de nós. Isso é impressionante, né? É uma coisa que deixa a gente pensando. Quem já tem um certo conhecimento do Espiritismo, quem frequenta as aulas aqui no centro, quem já leu o Livro dos Espíritos, sabe que nós todos estamos conectados às circunstâncias da nossa vida, as pessoas a que nós atraímos, as situações que vêm até nós, elas chegam por uma questão de sintonia, né? O que a gente chama de vibração. Quando no final de um trabalho na casa espírita a gente fala, agora nós vamos todos pedir vibrações para pessoas, na verdade o que a gente está fazendo? A gente está emanando da nossa do nosso pensamento uma vibração favorável para essas pessoas a quem a gente direciona, a quem a gente quer ver bem, né? A gente quer que essas pessoas também entrem numa sintonia legal, né? E esse conceito da alma como foco de vibração, ao mesmo tempo que ele referenda o que o Allan Kardec dizia sobre a alma, sobre a energia, ele também é muito moderno, porque hoje em dia a ciência está mostrando que tudo é energia, né? Ou seja, tudo parece concreto, esse suporte parece, né, uma coisa concreta, mas se a gente analisa ele a fundo, né, a gente vai ver que são várias moléculas que compõem a madeira, que estão unidas por uma afinidade de energia, que a química explica e a física também, para compor isso aqui. Então tudo que a gente está vendo é energia. E a alma não podia ser diferente, né? Mesmo que a gente não tenha condição de ver a alma direitinho, concretamente e tudo mais, ela é composta de energia e ela por meio e de acordo com o que ela faz, com o que ela desdobra, ela acaba emanando esses focos de essa vibração, né? E daí elas são um foco de vibração também. E isso causa uma coisa interessantíssima, né? O Leon Denis fala muito em organismo fluídico, né? Para quem também conhece o Espiritismo sabe que de maneira bem grosso modo, assim, bem crua, a gente pode dizer que uma pessoa encarnada é composta do espírito, que está encarnado, né? Do perispírito, que é uma espécie de réplica energética do nosso corpo, e do corpo propriamente dito, né? Dessa parte mais concreta. Quando ele fala de organismo fluídico, ele está se referindo ao perispírito, que é a nossa contraparte energética, né? E a vibração própria do espírito, ela começa a interferir no perispírito, ela emite emanações do perispírito. E quando a vida espiritual está acontecendo, é muito fácil para o espírito fazer as coisas, né? É muito fácil para ele agir de acordo com o que ele quer fazer, porque ele tem muito mais liberdade de ação, né? O nosso corpo de matéria é muito pesado, mesmo para quem é magrinho, gente, não faz diferença ser gordo ou magro. O nosso corpo é muito pesado em termos de transmissão da matéria, do pensamento e da vibração. Ele dificulta bastante coisa para a gente. E quando o espírito está desencarnado, se ele tem um certo grau de conhecimento, ele aproveita, né? Ele se movimenta muito rápido, ele consegue
de acordo também com o grau de vibração que ele está aí, para os lugares que ele quer, não para todos, né, mas enfim, ele tem uma liberdade de movimento muito maior, ele não precisa comer, né? Quem gosta muito de se movimentar precisa sempre do carro, precisa sempre estar atento para a hora de comer, precisa estar prestando atenção se precisa ir no banheiro. O espírito não precisa de nada disso, né? Para ele a vida é muito mais simples, né? E o perispírito, com base nisso, ele permite que tudo que o espírito quer fazer fique seja mais fácil de transmitir, porque não tem essa parte grosseira atrapalhando, né? Agora, o corpo, quando ele está numa situação passiva, como a gente já disse no começo, ele permite que o espírito se manifeste de uma forma bacana, de uma forma mais limpa, né? Por exemplo, quando a gente está dormindo, né, sempre, acho que todo mundo aqui já dormiu junto com uma pessoa que fala de noite, né? Meus irmãos falavam muito à noite, era impressionante. E a pessoa fala aparentemente coisas desconexas, né? Na verdade, ela não fala coisas desconexas, ela está numa conexão tão forte com o mundo espiritual que aquilo repercute no físico, né? Mas ela está por aí, ou então ela começa a descrever cenas. Tinha um médium muito famoso nos Estados Unidos, no começo do século XX, o Edward Cayce, que ele dava consultas médicas baseado no estado desse, no estado do sonambulismo. Ele deitava no sofá, ficava lá e de repente ele via o corpo da pessoa como se ele estivesse vendo um raio-x. Ele descrevia, olha, e o sujeito era ignorante, ele não tinha conhecimento de medicina nenhum, ele era fotógrafo, coitado, ele era puramente técnico. Mesmo assim, ele deitava no divã, olhava para o corpo da pessoa, descrevia, olha, você tem isso, 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 você tem que fazer isso, 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 para você poder se curar, né? É um exemplo desse estado passivo que permite que o foco espiritual da pessoa volte até essa atividade, né? Esse foco de vibração que o Rubem fala, né? É um exemplo. E às vezes, quando a gente está dormindo, é muito comum, né, até mais do que parece, a gente se lembrar de vidas passadas. Agora vem uma coisa que ninguém imagina. Muita gente não imagina, né? Se o perispírito ele é uma espécie de refletor de tudo que a nossa alma, né, nosso espírito encarnado, ou não, né, emite, isso quer dizer então que tudo que acontece, de certa forma, fica registrado no perispírito. Olha isso, gente. E é verdade. Por exemplo, tem exemplos mais crus disso, né, mais evidentes disso. Uma pessoa, quando ela nasce com uma determinada doença, ela tem a marca disso no perispírito, né? Isso já está lá apontado. Puxa, você tem um problema X, nossa, a pessoa tem um problema X, Y, Z. Ao mesmo tempo, quando uma pessoa perde um membro durante a vida, é engraçado, porque muitas vezes ela não perde um membro no perispírito, né? Porque ela ainda tem uma espécie de consciência de que existe um membro lá. Na cabeça dela o membro ainda existe. Mas o fato de que ela perdeu o membro está marcado no perispírito dela. Existe um registro. Bateram um ponto lá, perdeu o membro, tal dia, tal. E agora, alguém pode perguntar assim, poxa, mas olha, eu estudei muita biologia, estudei muita fisiologia e eu sei que o corpo muda totalmente depois de um certo período de tempo, né? As nossas células sanguíneas, se eu não me engano, mudam a cada 3 meses, são modelos completamente diferentes. Se eu não estou enganado, o nosso corpo inteiro ele é reformulado, ele é refeito a cada 7 anos, se não me engano. Quer dizer, todas as células do nosso corpo chegam um momento que elas são completamente trocadas. E isso daí não interfere no perispírito? Não, por quê? O perispírito ele é um plasma espiritual, ele é um reflexo espiritual. E ele não depende do corpo. Na verdade, o corpo depende dele, né? Mas muitas vezes, né? O corpo é que acaba dependendo dele. Se a gente tem um problema de ordem espiritual,
muitas vezes existem muitas doenças que têm fundo espiritual, né? Que tem foco em questões espirituais nossas. Né? Tem gente que arrisca dizer que é 100%, né? Eu não saberia dizer porque eu não tenho tanto conhecimento disso. Mas o fato é que o simples fato de o nosso corpo dele mudar completamente dentro de um determinado período de tempo não impede que o perispírito continue lá fazendo o papel dele, que é fazer esse registro. E aí, tem uma coisa interessantíssima também, que eu não sei se eu marquei ali, mas depois até a gente pode falar. Sabe aquela história que quando a gente morre ou desmaia, a vida inteira passa na cabeça da gente? Vocês já ouviram falar disso, né? Então, isso é verdade. Eu vou falar o que aconteceu comigo, né? Uma vez eu desmaiei, né? Eu vi desmaiar quando eu era pequena, e uma vez aconteceu, eu vi tudo que tinha acontecido na minha vida, assim. Eu acho que o meu espírito estava num grau, assim, de um desprendimento enorme. E muita gente que passa pela experiência de quase morte fala, puxa, todo mundo tem aquele famoso túnel, né? Que todo mundo vê o túnel, que lá no fundo tem uma luz muito grande, e antes disso, o que ela viu? A vida inteira passando pelos olhos dela. Como que isso aconteceu? Tinha que estar em algum lugar essa informação. Está no perispírito. O próprio Leon Denis cita uma circunstância, né, uma experiência em que em que a pessoa estava perguntando para um espírito desencarnado como que era, como que foi, né? E o espírito diz, olha, eu primeiro vi, na verdade não era um espírito desencarnado, era uma pessoa que se acidentou, mas depois ela foi salva, ela quase se afogou, na verdade. O sujeito descreveu, ele caiu no barco, ele estava lá se afogando, ele disse que sentiu uma paz muito grande, uma tranquilidade muito grande, e de repente o que ele viu foi um momento que e tudo de trás para frente, da frente para trás. Ele viu o momento que ele caiu do barco, depois o momento que ele foi viajar, depois uma outra viagem que ele fez, até chegar na infância, até chegar no nascimento, e aí salvaram ele. Ele acordou. Mas ele passou por todas essas fases, né? Quer dizer, e onde estava isso registrado? No perispírito, né? Então, é como se o nosso perispírito desse né, apertasse aquele botão de voltar, né, que tinha nas fitas, né, hoje no DVD do CD não tem mais, né, mas para quem no tempo da fita cassete como eu, né, a gente apertava aquele botão que voltava tudo, né, é como se o perispírito acionasse essa tecla para que o espírito pudesse processar essas memórias, porque obviamente essa vida, todo o aprendizado que a gente teve dentro de uma vida não se perde, né? Isso vai servir para a gente depois, né? Isso fez parte da nossa experiência, fez parte da nossa evolução. Agora, como que a gente pode analisar como está o estado vibratório de um espírito, o que ele está fazendo agora? É lógico, se você vai tratar com um espírito, com uma pessoa encarnada, assim como nós estamos agora aqui conversando, vocês estão me ouvindo, eu estou falando, enfim, é óbvio que isso é bem mais difícil, né? A menos que a pessoa que está analisando seja um sensitivo muito bom, né? O Leon Denis fala muito em estados vibratórios, né? O que ele chama de estado vibratório é a situação do espírito dentro daquela encarnação. Agora ele está numa fase, sei lá, muito ativa, fazendo bastante coisa da vida, ou então não, agora ele está numa fase em que ele está meio depressivo, está meio batendo cabeça na vida. E ele até cita, acho que é o Gabriel Delany que ele cita, dizendo que esses estados seriam que nem, vocês já viram falar de casca de árvore, que o pessoal conta idades, eras, passagem do tempo pelas cascas das árvores, pelas camadinhas, parece que cada camada são 10 anos, uma coisa assim. Segundo o Gabriel Delany, tem alguma coisa muito parecida também no nosso perispírito, né? É claro que eu pessoalmente não saberia dizer se tem alguma experiência comprovando isso, mas é interessante, né? É uma forma de marcar, né, que pode estar lá marcando o nosso perispírito, esses registros que a gente tem, né, de tudo que aconteceu na nossa vida atual e nas nossas vidas passadas, né?
E esses estados, eles obviamente fica muito mais fácil da gente checar como que isso acontece quando o nosso corpo dá uma relaxada, né? Então ele até recomenda, o Leonetti até recomenda, puxa, você quer ver como está uma pessoa? Dá um passe nela, lógico, um passe dentro, né, de determinadas características, enfim. Até ela relaxar e permitir essa abertura, né, do espírito. Ou fazer sugestão hipnótica, né? É aquilo que a gente vê em filme de mágica, né? O sujeito senta aqui e a pessoa fala, agora você está dormindo. E a pessoa dorme. Agora você é um cachorro, a pessoa começa a imitar um cachorro. Na verdade, as técnicas de regressão usam muito essa técnica de sugestão hipnótica para a pessoa remontar uma vida passada. É muito característico da terapia de vida passada, né? Mas a gente pode fazer isso até a terapia comum usa muito a hipnose, usou muito, se eu não me engano, Freud usou muito a hipnose para investigar traumas de infância das pessoas, né? Ou seja, um pouquinho depois desse livro sair, esse livro, se não me engano, de 1905, um pouquinho depois desse livro sair, a psicologia começou veio Freud, ele começou a estudar como era o condicionamento da mente, né, do funcionamento da mente, e aí começou-se a usar a hipnose para entender a pessoa, para entender o que era aquele ser, sem nenhuma conotação espiritual, né, porque Freud, por exemplo, era muito avesso à espiritualidade, o Jung que trouxe para dentro da psicologia a questão espiritual, né? Ainda que de uma forma meio velada, né? Ele não dizia isso abertamente. Mas é interessante notar como a questão da composição do ser, né? De tudo que a pessoa foi, estava muito em voga, estava muito em foco naquela época, né? Ou seja, o fato da gente ter tido uma experiência traumática no passado pode estar tendo efeito até hoje na nossa vida, claro, assim como uma experiência traumática que a gente passou em outra vida pode ter ainda efeito na nossa vida atual. Ou seja, o ser humano não é só o hoje, né? Aquela pessoa que a gente está olhando aqui, nem eu estou aqui, eu estou vendo vocês estão me vendo. Nós não somos só essas pessoas que estão aqui, nós somos um conjunto de coisas que está vindo aí de não sei quanto tempo atrás, né? De não sei quantos mil anos atrás, né? Tudo que aconteceu resultou no que a gente é hoje, né? Tudo foi experiência, né? Não só o que a gente comeu hoje no café da manhã faz diferença, né? Tudo, absolutamente tudo, né? E isso na história da humanidade isso é super recente, né? Isso é coisa de 100 anos atrás. Isso em termos históricos é muito pouco tempo. Imagina quanta coisa ainda a gente tem para descobrir. Aqui era aquela parte, eu achei que eu não tinha posto, mas eu pus, era aquilo que a gente estava discutindo sobre o espírito retomar a experiência do passado, né, das vidas passadas. O Leon Denis, ele sugere mesmo que seja possível fazer uma reconstituição artificial do passado, né? Por meio da hipnose, a pessoa poder fazer esse trajeto todo, né, de reconstruir a vida dela da mesma forma de quando ela está perto da morte, né? E isso serviria como uma espécie de revisão de tudo que ela fez, né? E é interessante que nesse ponto ele chama o espírito de unidade. Eu achei interessantíssimo isso, unidade, né? Parece uma coisa assim de fábrica, né? Eu construí uma unidade, né? Um computador. E na verdade, se a gente for parar bem para pensar, nós somos unidades mesmo, né? Nós somos esse conjunto de coisas que já aconteceu aí, não sei quanto tempo atrás. Nós somos esse corpo que passou por várias experiências, e esse corpo que a gente tem hoje, desde a cor do cabelo até onde a gente tocou o pé na quina, né? É resultado de tudo que já aconteceu antes, né? Então nós somos uma unidade, né? Composta de várias experiências. E o Leon Denis defende que é possível até realmente que a gente possa fazer essa reconstituição sem precisar estar à porta da morte, né? Pela hipnose a gente reconstrói isso.
Bom, mudamos de capítulo, não mudamos de capítulo, mudamos de capítulo. Bom, a gente já sabe que existe uma... Recapitulando, a gente já sabe que existe alguma coisa que sobrevive ao corpo e a gente já sabe que isso que sobrevive ao corpo tem um HD fantástico de memória que guarda impressões, que guarda situações e que ao mesmo tempo emana energia, emana vibrações, é o que ele chama de foco de vibração, né? Ok, mas o que esse foco de vibração, esse espírito está fazendo aqui agora, nesse momento, né? Bom, ele às vezes usa indistintamente os termos espírito e alma, né? O Kardec ele separa, ele distingue espírito de alma, né? O espírito é uma coisa mais, digamos assim, é o conjunto da alma com o perispírito, né? A alma é a nossa maior, digamos assim, nossa coisa mais íntima, nossa coisa mais, que a gente tem de mais profundo dentro de nós. E essa alma, né? Agora, aqui eu acho que o Denis está usando alma no sentido de espírito, né? De uma forma mais genérica. Ela, como a gente já viu, passa por N experiências para ela chegar onde ela está hoje. Só que imaginem vocês fazerem isso tudo numa única encarnação, né? Se numa única encarnação a gente já come poeira aqui para aprender um pouquinho de coisa, né? Aprender que a gente não pode ser violento, isso já é um trabalho assim, penosíssimo, né? A gente precisa aprender a ser solidário. Se a gente já tem dificuldade numa única encarnação com esses pequenos conceitos básicos, imaginem vocês então para sair do estado de selvageria total das nossas primeiras encarnações para chegar ao que a gente é hoje, né? Não, assim, é muito difícil. Eu não vou dizer que é impossível, porque eu acho que nada é impossível, mas assim, é extremamente difícil um espírito numa única encarnação chegar ao nível, né, de espírito puro, né? Não tem como, né? A gente se orgulha muito hoje de estar numa sociedade que tem uma série de facilidades tecnológicas, que a gente tem bastante conhecimento, mas desculpa, mesmo assim a gente não tem conhecimento de tudo, né? Primeiro que a gente não sabe definir o que é espírito, né? Eu estava até conversando com o Marcelo sobre isso antes da gente começar. A gente não conhece o nosso universo. Mal e mal a gente conhece o nosso sistema solar, quer dizer, ainda tem coisa pra caramba pra gente aprender e evoluir. E nessa existência que a gente está agora, com os meios que a gente tem à disposição, né, os meios de tecnologia que a gente tem à disposição, nossa, tá mais complicado ainda, né? E esse espírito, e os espíritos todos estão aqui na Terra justamente para conseguir esse aperfeiçoamento, né, esse crescimento. Estando no mundo dos espíritos, né, digamos assim, é tudo muito lindo, é tudo muito fácil, lógico, dependendo do seu nível de evolução espiritual. Mas a facilidade, estando você numa situação boa ou ruim, é muito maior do que estando aqui encarnado, pelos motivos que a gente já discutiu no começo, né? Agora, aqui, no corpo de terra, sempre no corpo, né, de carne, sem lembrar o que a gente foi antes, né, convivendo provavelmente com uma pessoa que machucou a gente numa outra encarnação, aí é que está o grande desafio, né? E Deus é tão bom que Ele providencia isso para a gente poder avançar de uma forma mais rápida do que se a gente soubesse tudo o que aconteceu com a gente, né? De repente a gente tem traumas imensos guardados no nosso inconsciente que se a gente soubesse, a gente ficaria em casa chorando, né, o dia inteiro, né? Mas não, a gente esquece de tudo e está aqui tentando crescer, tentando aprender, evoluir, né? E também, ao mesmo tempo, a gente também está aprendendo a lidar com a matéria. Isso faz parte também do conhecimento de todas as coisas, saber como manipular a matéria, faz parte, né? Agora, legal, quer dizer, vamos supor que a gente chegou num nível super evoluído, super para frente, a gente já aprendeu bastante coisa, estamos muito na frente das outras pessoas, não vou fazer mais nada, agora eu vou ficar aqui na minha, muito bem, muito tranquilo, vou ficar meditando o dia inteiro,
pensando em como é legal estar lá com os espíritos evoluídos, que eu vou estar lá um dia, né? Ah, não vejo a hora de chegar lá. Não, está errado. O Eudeniz, ele desdobra dois princípios muito interessantes a partir do aperfeiçoamento que é do espírito, que é necessário. Um é a liberdade, né? Ou seja, você tem liberdade de providenciar os meios necessários para a sua evolução. Agora, isso não significa que você vai pensar só em você, né? Se você sabe um pouco mais, é a hora de chegar para o cara que está lá embaixo e puxar ele pela mão. Não, cara, é assim, ó, vou te explicar. É isso, né? Ou seja, existe uma rede de solidariedade entre os espíritos, entre todos nós, que decorre até do fato de a gente estar conectado uns aos outros pela energia, né? Pela vibração. Então, daí decorre que uma pessoa que corre mais um pouquinho, ela necessariamente tem o dever de ajudar quem está lá atrás. Né? E isso é tão legal, isso é tão profundo, que o próprio Eudeniz fala, se não fosse assim, ia ter gente que não ia ter espírito amigo, que não ia ter anjo da guarda, que não ia ter ninguém que gostasse deles. E na verdade todo mundo tem. É impressionante, a gente, apesar de tudo que a gente faz aí de bom ou de ruim nas encarnações passadas, a gente sempre tem um camarada com quem a gente pode confiar. Não necessariamente um camarada encarnado, pode ser alguém que gosta tanto da gente, que está ali acompanhando a gente o tempo todo e que quer o nosso bem, que está sempre nos inspirando, que seria o, entre aspas, anjo da guarda. Né? E eles estão agindo assim justamente por conta de um princípio de solidariedade. Né? Eles evoluíram, eles até podem ter estado no nosso nível de evolução, podem ter estado junto com a gente, podem ter compartilhado experiências com a gente, mas eles foram mais rápido. E aí, o que eles fazem? Eles vão ficar lá tocando água, usando? Não, né? O que eles fazem? Eles olham para baixo e falam, putz, eu queria tanto que esse cara estivesse comigo aqui, né? Porque eu gosto tanto dele, ele é tão legal que eu vou ajudar ele. E aí acompanha o espírito ao longo da encarnação. Né? Ou seja, por desdobramento lógico, já que esses espíritos fazem isso por nós, também é nosso dever fazer isso por eles, né? Pelos nossos irmãos que estão um pouquinho, né, ali atrás, comendo poeira um pouco. Né? E aqui dá um ponto que a gente já discutiu, né? Se a gente está na Terra, quer dizer então que a gente precisa aprender a lidar com a matéria. E lidar com a matéria quer dizer dificuldade, né? Dificuldade, por exemplo, para ganhar dinheiro, né? Pô, é porque eu não sei como fazer para conseguir as coisas. Isso é um aprendizado, né? Isso é um baita de um aprendizado. Eu não tenho amigos. Isso é outro aprendizado, aprender a se relacionar. Porque eu queria viajar pelo mundo, mas sei lá, eu tenho até dinheiro, mas eu não sei, eu tenho medo de fazer isso. Lidar com os próprios medos também é um aprendizado. Né? E esse tipo de circunstância é muito própria do espírito encarnado, né? Porque a matéria coloca as dificuldades, não diria de propósito, mas essas dificuldades da matéria são justamente para que o espírito possa se superar sempre, né? No meio mais difícil. Quando a gente está na academia, né, chega um ponto que para quem faz musculação sabe bem isso, né? Tem uma hora que você já está lá, você já está super craque naquele peso lá, você já levanta ele com uma mão. O que o professor faz? Ele bota um outro peso, né? Imagina, você vai ficar o tempo todo lá, daqui a pouco você já vai ficar, o seu corpo fica flácido de novo, né? Porque está acostumado. O que o professor faz? Ele bota um outro peso. Né? As nossas encarnações são sempre assim, né? A vida vai proporcionando um peso um pouquinho mais pesado para a gente na academia, para a gente poder sempre dar um passo além, né? Não ficar estagnado só na mesma coisinha, no mesmo mundinho, na mesma situação. Né? E é com isso que o homem só cresce com isso. A maior prova de que o ser humano cresce com isso é o fato de que a espécie humana está até hoje aí. Né? Era um bicho
peludo horroroso, né? Não sei se algum de vocês aqui leu Exilados da Capela, que o Edgar Allan coloca uma definição de como era o ser humano nos primeiros tempos. Era um bicho feio, magro, peludo, esquisito, horroroso, que, enfim, que ele não tinha força, né? Ou seja, e ele conseguiu superar as dificuldades todas com base na inteligência que ele tinha, né? Ele criou as armas, ele descobriu o fogo e de dificuldade em dificuldade nós chegamos ao ponto que a nossa civilização é hoje, né? Se isso vale para a nossa civilização, isso também vale para nós individualmente. Cada um de nós como espíritos também está passando por dificuldades que parecem coisas impossíveis de resolver, mas que na verdade estão ali justamente para a gente poder dar aquele passo adiante na nossa vida. Tem uma frase do Leon Denis que é muito legal. Ele fala que a lei de evolução é uma lei de estética, né? E isso que a gente falou dos primeiros seres humanos muito se aplica, né, a essa frase, porque, bom, tudo bem, o ser humano era feioso pra caramba, hoje digamos que as nossas formas são mais suavizadas, né? Até porque o espírito evoluiu também. Então, o que acontece? Isso projeta a necessidade de um corpo mais adaptado a esse espírito que tem, inclusive, justamente pela evolução, um grau de vibração superior, né? Então, naturalmente, o ser humano vai ficando, entre aspas, mais bonito, né? E assim é também, se a gente for analisar a arte, por exemplo, se a gente se lembrar da arte dos homens pré-históricos pouco vai falar que a arte moderna é feia, pessoa borrando, pessoa eu acho super bonito, eu acho que tem obras de arte moderna fantásticas, que tem um tipo de beleza diferenciada, quer dizer, a nossa percepção do que é belo também fica mais complexa, né? Assim, é uma coisa interessante, né? A gente começa a ver beleza em outras coisas, né? Não só na forma propriamente dita, mas nas combinações de cores, né? É como se... E mesmo... Eu não vou dizer que a natureza está mais bonita, porque infelizmente tem um lado ruim da história, né? O ser humano acabou poluindo bastante o planeta e a natureza que deveria estar linda e maravilhosa não está tão linda e maravilhosa. Mas as obras do homem... vamos usar um exemplo simples, carro. Como era carro no começo do século? Um monstro pesado, umas rodas desse tamanho, corria 40 km por hora, todo mundo achava o máximo, né? Hoje em dia o carro tem um design super leve, né? A gente acostumou com aquela aerodinâmica de carro redondinha, né? Que corre e que ao mesmo tempo é bonita, é fluido, né? Ver um carro esporte correndo, uma Bandeirantes, né? Uma coisa interessante. Quer dizer, de certa forma, quando a gente evolui e cresce, a gente também torna as coisas mais bonitas, né? De certa forma, né? Alguém pode até dizer, não é bem assim, não só pela questão da natureza, né? Mas por conta de outras coisas que acontecem na sociedade, né? Enfim, essas outras coisas negativas que acontecem na sociedade eu já interpreto de uma outra forma. É coisa que está parada, que não evoluiu, na verdade, né? Mas isso é uma discussão meio comprida e sai um pouco aqui do nosso tema. E essa lei de progresso, de evolução, ela não é restrita só a nós, né, como a gente viu, e não é restrita só aos povos, né? Se o indivíduo evolui, ele provavelmente vai influenciar pessoas ao redor dele que evoluam junto com ele, né? E isso, gradativamente, isso vai fazendo com que uma raça inteira evolua e não precise mais estar na Terra. Diz a lenda que foi o que aconteceu com os antigos egípcios, né? A civilização egípcia antiga era extremamente evoluída, mas por que ela decaiu? Porque aquele pessoal que fez a glória do mundo egípcio não precisava mais ficar aqui, quem foi encarnando lá eram outros espíritos que precisavam aprender mais coisas e que foram encarnando ali, né? Mas eles não tinham o mesmo grau de conhecimento dos antigos, e por isso os romanos foram lá e pegaram tudo, depois os árabes e assim por diante. E
algumas vezes essa evolução não acontece só por causa da evolução pura e simples, às vezes ela é induzida pelo plano invisível, né? O Leon Denis fala pouco disso, né? Ele fala que existe, ele se limita a mencionar um plano do invisível para movimentar esta ou aquela população, né? O próprio povoamento da Terra, dizem também, eu estou falando agora de novo com base no Edgar Amon, nos relatos da Capela, que foi fruto de todo um cuidado que o plano invisível teve para desenvolver o planeta, para adaptar determinados espíritos à condição da Terra e para esses espíritos que eram muito simples evoluírem, né? É um exemplo disso, realmente. O plano, e dizem que a nossa passagem para o planeta de regeneração, né, que é algo que o Allan Kardec já mencionava no século XIX e que está sendo esperado para algum tempo aí à frente, é uma coisa que está sendo bem organizada pelo invisível também, né? Porque tem coisas enfim, que a humanidade precisa de uma ajuda mesmo, né, para ela não se perder no meio do caminho. E isso é legal de novo, mais uma vez, solidariedade, né? Quem está mais à frente volta para ajudar quem está na rabeira, né? Quem está atrás do caminho. Aqui na Terra, a gente vê, é muito mais fácil a gente perceber a evolução física, né? Não só esse lance dos corpos que a gente viu, mas também a evolução da tecnologia, que é uma questão física também. E também a questão de não se tratar com violência, de se tratar com cuidado, de amar as pessoas. De certa forma também é físico, né? Só que esse cuidado físico, por exemplo, de não machucar uma pessoa, por exemplo, ou de cuidar do próprio corpo, ela conduz a um outro tipo de evolução, que é a evolução da cabeça mesmo, né? Evolução psíquica. Ela vai para frente. E em que consiste essa evolução psíquica? Ela nós todos, cada um de nós, nos libertando do que a gente tem de ruim, né? Então, os sentimentos ruins que a gente tem, sentimentos baixos, de ódio, egoísmo, tristeza, isso tudo com esse cuidado físico, a gente aos poucos vai vendo que algumas coisas vão perdendo sentido. E a gente também vai adequando o nosso nível de vibração, né, que ele falou atrás, né, a unidade de vibração, o foco de vibração vai mudando também, e com isso a gente vai mudando por fora e por dentro, né. As duas evoluções são importantes. Não adianta a gente ser bonito, lindo, maravilhoso por fora e por dentro ser pobre. Ao mesmo tempo, não adianta a gente ser lindo, maravilhoso por dentro e não mostrar isso, né? E guardar isso para si, não ajudar as pessoas, não ensinar, não botar para frente, né? A gente tem que ser inteiro, né? A gente tem que ser integral, né? Isso é um desafio, gente, isso não é fácil não. E um ponto que o Leon Denis foca muito ok, a gente tem que cuidar da nossa evolução física, a gente tem que cuidar da nossa evolução física sim, porém a gente não pode se apegar demais à matéria. Por quê? Porque a matéria é cara, né? Isso é fato. Tudo dá, mas as pirâmides do Egito estão aí há não sei quantos mil anos. Gente, elas são feitas de matéria, elas não acabaram até hoje porque quem construiu era genial, mas vai acabar um dia. O nosso corpo é o exemplo mais óbvio. Tudo bem, por mais bem cuidado que o nosso corpo seja, ele vai acabar um dia. Então a gente tem que cuidar da matéria sempre focando no fato de que um dia a matéria vai acabar, ou seja, ela é um instrumento. O que importa é a alma, é o que está dentro da gente. E isso não acaba nunca. E as lições que a gente tiver dentro de uma encarnação para levar adiante, é isso que a gente vai levar para o outro lado. Não é o nosso corpo, não é a nossa conta bancária, não é nada disso. E a gente tem que considerar a matéria dentro dessa relatividade, como ele diz, né? A gente tem que levar em consideração essa relatividade. Nós somos atraídos para a matéria naturalmente, como a gente viu, por conta de um esquema divino, para que a gente saiba se adaptar à matéria e
e evolua e dê passinhos melhores, como a gente já viu. E sabemos que nós temos amigos que ajudam a gente. E é com base nisso que ele diz que nós somos compostos por espírito, força e matéria, ou seja, nós somos um espírito lá dentro que está encarnado, que precisa evoluir, que precisa trabalhar. Ele tem essa matéria do dia a dia para ele lidar, mas ele tem uma força, uma determinação que vai levar ele adiante, né? Ele precisa ter vontade também de fazer as coisas, né? Mas a gente também tem que se lembrar do seguinte: ok, está difícil, está complicado, está muito difícil, eu não aguento mais, mas lembrando sempre, se a gente aceitar as coisas como elas são, fica mais fácil, a gente vai descobrindo coisas aos poucos, vai descobrindo formas. A evolução da humanidade é um baita exemplo disso, né? A gente precisou de não sei quantos mil anos para descobrir uma série de coisas, né? Nos últimos 50 anos a coisa meio que desandou, né? A gente evoluiu demais, mas mesmo assim não foi uma coisa do dia para a noite. Precisou de estudo, precisou de avaliação, de consideração, né? E quando ele fala que as dificuldades que somos submetidos são prova do amor de Deus, na verdade ele está falando assim: gente, tem paciência, né? Vai com calma. O que vocês acham? Né? Essas dificuldades elas não estão aí por acaso, né? E aí depois a gente fala tanto de como é o espírito, de tanto como que existe realmente uma coisa fora do corpo. A gente tem que ver como que acontece essa separação mesmo, né? Do espírito e do corpo, né? Que é o que a gente chama de morte, né? E morte é uma coisa que ele fala muito nisso, e é verdade. Quem prestar atenção, né? Quem começar a prestar atenção no que as pessoas falam, não precisa nem falar em religião, gente. Só prestar atenção em velório, em como as pessoas se comportam. As pessoas têm uma noção de morte extremamente negativa, né? Ai, não vou ver mais, não sei o quê. Só que ninguém para pensar que na natureza, que nós, como seres humanos, nós somos produtos da natureza. E na natureza, se a gente prestar atenção, nada é desperdiçado, né? Tinha até uma máxima da biologia que na natureza nada se perde, tudo se cria e tudo se transforma. Isso vale para a gente também, quer dizer, tudo se transforma, inclusive a gente, né? E a morte nada mais é que uma transformação. E ele usa uma analogia muito legal com o nascimento, quer dizer, quando a gente nasce aqui na Terra, a gente, de certa forma, morreu no mundo espiritual. E quando a gente morre aqui, da mesma forma, a gente está nascendo numa outra realidade, que é a realidade espiritual, quer dizer, é só uma mudança de estado. É como se a gente saísse aqui de São Paulo e fosse morar em Nova York, só isso. Uma coisa assim, né? Para usar uma analogia terrena, digamos assim. É isso, mudar de país, né? E como é um fenômeno natural, né? A evolução é um fenômeno natural, a morte também, e ela alcança tudo no universo, né? Tanto homens como raças, como mundos também, né? Ou seja, a gente morre, uma raça morre, e de novo a gente pode citar o exemplo dos egípcios, né? Que a gente estava falando, entre outras tantas civilizações que não existem mais, e os mundos também, né? Ou seja, a Terra aqui tem prazo de validade também. Eu não vou falar nada, não vou responder perguntas sobre a 21 de dezembro, tá? Porque eu acho que isso é inflação da mídia. Eu acho que esse planeta tem muito ainda para dar. E outra coisa, todo mundo fala em transformação, inclusive o calendário maia. E isso a mídia não quer que a gente saiba. Isso é interessante. Por quê? Porque isso não falar que as pessoas vão se transformar e crescer não vem de filme. E essa característica que a gente tem desse fatalismo que a gente tem, inclusive que se criou em torno dessa suposta ideia de fim do mundo, né? É uma coisa que está muito arraigada na nossa cultura, né? A gente é fundado numa ideia de morte, né? De que tudo vai acabar. A gente cresceu com esse terror, né? A humanidade se desenvolveu com esse terror o tempo todo. E ela só é um ciclo da natureza. Assim como o sol nasce e ele se põe, assim como o
o Sol dá uma volta inteira em torno do centro da galáxia, como a Terra dá uma volta em torno do Sol, enfim. A gente também tem um ciclo, né? Um ciclo que vai até um determinado ponto, sai que parte do nascimento, a gente cresce, a gente amadurece, a gente começa a envelhecer, a gente morre. Lá no mundo espiritual tem uma outra ponta desse ciclo que vai voltar no outro nascimento e assim por diante. E o Leon Denis, ele é tão peremptório, assim, ele é tão certinho que ele chega a afirmar que o progresso exige a morte. E eu concordo com ele. Por quê? Ele descreve uma situação muito engraçada. Imagine se a gente envelhecesse e não morresse. O que ia acontecer com esse planeta? Começava a nascer gente, ninguém morria, o planeta ia começar a ser ocupado, e aí? Não tem mais lugar para ninguém. E aquelas pessoas que já estavam no planeta, que estão envelhecendo, começam a falar, pô, mas não tem mais nada de novo para eu descobrir. Né? Que estranho, né? Pô, eu já fui em todos os lugares do mundo, eu já fiz de tudo, eu só tenho essa realidade. Isso também trava a evolução. Por quê? Quando a gente deixa de participar dessa vida espiritual, a gente deixa de aprender coisas no mundo espiritual que tem a ver com o nível de evolução que a gente chegou na Terra. Então, realmente, a gente deixa de trazer alguma coisa nova, alguma realidade nova para a Terra, porque a gente está aqui só olhando as mesmas coisas, virou o mundo inteiro, não achou mais nada de novo. E aí, né? E a própria condição do planeta não teria como abarcar esse monte de gente. Então quer dizer que uma hora não ia mais nascer gente, né? É esquisito. E como tudo na natureza está dentro dessa ideia de ciclo, então não dá para a gente falar que nós também estaremos imunes a ciclos, né? Sendo que nós fazemos parte da natureza. Mas, por outro lado, é muito legal a gente ter contato com uma doutrina como o Espiritismo, né? Que dentro de tanta coisa, dentro de tanto pensamento condicionando a gente a achar que a morte é uma coisa terrível, descobrir que na verdade é uma transformação, é um baita de um alívio. E o que o Espiritismo diz também é que tudo que acontece, tanto no momento da nossa morte, quanto depois da morte, tem tudo a ver com o que a gente fez aqui. Quer dizer, eu não sou uma pessoa, eu fiz só coisa boa na vida, eu vou pro céu tocar flauta com os anjinhos. Não é bem assim. Se você realmente for uma pessoa boa, você vai ter que ajudar outros espíritos, você vai ter uma função a desenvolver lá. Até o André Luiz, né, para quem leu ou assistiu o filme do Nosso Lar, ele era um espírito totalmente desencanado da vida espiritual, e mesmo assim ele acabou desenvolvendo um papel no mundo espiritual, né? Mesmo assim ele acabou achando uma coisa para fazer. Sempre há o que fazer, sempre há oportunidades para o espírito crescer, né? Ou seja, não dá também para a gente falar que a gente vai para o inferno, né? O que é muito bom, né? Se sempre tem coisas para a gente fazer, sempre tem missões para serem desenvolvidas, não tem essa história de inferno, né? Pode haver uma passagenzinha pelo umbral ali, alguma coisa assim, mas inferno não tem. Né? Ao mesmo tempo, a gente não vai tocar flauta com os anjinhos se a gente não merecer. E na verdade, os anjinhos não vão tocar flauta com a gente, eles vão chegar pra gente e falar: tem coisa para fazer, eu quero que você ajude a gente. Na verdade, o espírito evoluído vai trabalhar. Né? Não dá pra gente falar que a gente vai ser redimido ficando lá parado, né? Como a gente já comentou antes. E isso do que a gente fez na vida também vai interferir na forma como a qual o espírito vai sair do corpo. Não sei se alguém aqui já leu Céu e Inferno, que tem um monte de causos, digamos assim, né, de espíritos contando como foi o desencarne deles, e o Kardec divide o livro divide esses causos, né, em espíritos felizes, espíritos em condições medianas e espíritos infelizes. Né? E quando você lê o que o cara fez na vida, é bem isso. O espírito feliz, ele tinha uma vida espiritual ativa, ele se preocupava em cuidar da espiritualidade dele, ele rezava, ele conversava com Deus. O espírito mediano era como tantas pessoas que estão por aí, tem uma noção de espiritualidade,
mas assim, não está muito assim, preocupado, sei lá, vai na missa de vez em quando, e tem o espírito infeliz que era o cara, o bicho ruim mesmo, né? Que é o cara, e também as pessoas que são muito apegadas à matéria, né? A pessoa pode até ser boa, mas se ela, ai meu Deus, nossa, eu preciso do corpo, eu preciso estar aqui, eu preciso estar nessa situação, eu preciso isso, eu preciso aquilo, aqui na Terra, mesmo que ela seja boa, ela tem dificuldade para desprender. Na verdade, a gente tem que ter a noção, como espíritas, da transitoriedade de tudo que existe, né? E é isso que vai facilitar depois a nossa passagem para esse outro estado, né? Se a gente estiver bem, a gente vai se desprender fácil. Se a gente estiver bem, a gente vai tranquilo, a gente vai sereno. Do contrário, a gente vai achar que está sendo enterrado com o corpo, como acontece com os suicidas, né? É muito comum o suicida achar que está preso no corpo ainda por muito tempo. E é normal também para um espírito que não está super afinado com a espiritualidade ficar perturbado pra caramba, não entender o que está acontecendo, de repente aparecer no próprio enterro, o pessoal chorando por ele não entendeu o que está acontecendo, né? E isso tudo tem a ver com a nossa condição de hoje. Tanto que o Leon Denis fala assim, putz, a morte é uma coisa com a qual a gente tem que se preocupar no futuro, né? Que a gente vai precisar se soltar, né? A gente também tem que se preparar no dia a dia para o que vem depois lá na frente, né? E não adianta a gente fazer uma cerimônia bonita, linda, maravilhosa, chamar o coral não sei de onde para cantar no enterro. Pode ser o funeral mais pobrinho possível, se todo mundo ali estiver feliz pelo morto, rezando por ele. E isso, o Allan Kardec também já dizia num trecho do Livro dos Espíritos, né? O que importa é o que está na nossa cabeça. Se a gente desejar o melhor para aquele morto, é a melhor cerimônia fúnebre que existe, né? Se você fica pegado na cerimônia, ou então o cara faz a cerimônia de qualquer jeito, como é muito comum, infelizmente, a gente vê por aí, né? Um espírito que poderia ser auxiliado por meio daquela cerimônia fica mais perdido ainda, né? Fica mais complicado ainda para ele. Agora tem dois casos, né, que o pessoal sempre pergunta muito, que é o das mortes acidentais e o dos suicidas, né? O Leon Denis dá uma definição para a morte acidental de que a existência do sujeito tinha que estar determinada até um determinado ponto, né? Porque ele estaria apenas complementando o que aconteceu na outra existência, que deveria ter acontecido e não aconteceu. Então a vida dele acabou naquele momento e ainda que o corpo dele esteja firme e forte, a vida precisa acabar naquela hora, né? E por isso acontece uma morte acidental. Já os suicidas também é um ponto que o Céu e o Inferno mostram em algumas passagens. Eles acabam a existência antes da hora, antes do prazo, né? Ou seja, o corpo deles não está pronto para se desprender do espírito. E é por isso que eles ficam ainda pegados ao corpo, acham que estão vivos, eles sofrem os efeitos da decomposição do corpo, uma coisa horrorosa. E em muitos casos o tipo de sofrimento que ele se impôs para morrer vai ter um reflexo aonde? Na memória dele, que é o perispírito, né, que a gente conversou, tudo fica registrado no perispírito. Então, o tipo de sofrimento que ele se impôs vai ter um reflexo no perispírito e logo vai ter uma consequência no corpo quando ele reencarnar depois. E, bom, ele conclui dizendo o seguinte: puxa, como é bom, né, a gente saber que tem o que acontece depois da morte, né? Porque tudo bem, não adianta a gente saber que tem um pós-morte. É legal saber o que acontece, como são que é o que a doutrina espírita proporciona para a gente, né? Porque a gente vai começando a se preparar para o futuro mesmo, né? Não só se preparar no futuro naquele sentido mais do dia a dia, vou comprar uma casa, vou fazer uma poupança, vou cuidar sei lá, vou inventar alguma coisa para ajudar a humanidade, mas isso também é uma preparação do futuro, né? Parece até uma coisa um pouco egoísta, puxa, eu vou ser bonzinho para poder me desprender fácil. Na verdade não é bem assim, né? A gente precisa
Na verdade, o que o Leon Denis quer dizer é que a gente precisa ter noção de como a nossa vida aqui é transitória, né? A gente está aqui de passagem, né? Ok, a gente vai aproveitar o que tiver de melhor aqui e fazer o que for melhor aqui na Terra, mas é transitório, né? E a gente tem que ter esse desprendimento, essa leveza de pensamento para seguir adiante no nosso desenvolvimento, na nossa evolução. Se a gente fica parado aqui, a gente não evolui, né? A gente não está cumprindo com o propósito da nossa alma, que é evoluir sempre, né? E quando a gente estiver morto, né, ou desencarnado, né, melhor dizendo, tudo que vier acontecer com a gente não é nada mais, nada menos do que o resultado do que a gente já fez aqui na Terra, né? Ou seja, essa parcelinha que a gente estudou no começo, que é uma parte desprendida do corpo, essa parte desprendida do corpo, ela vai continuamente colher o resultado do que ela fez, né? Quem já tem algum conhecimento do Espiritismo aqui sabe que existe uma lei, uma das leis naturais é a lei de ação e reação, ou seja, tudo que a gente faz tem uma consequência. E com relação à nossa morte, ao nosso pós-morte, não é diferente, né? Tudo que a gente fez aqui na Terra tem uma consequência direta sobre nós, né? Sobre o fato de estarmos desprendidos da matéria e usando a matéria de uma forma correta. Isso não quer dizer que é para todo mundo largar o dinheiro e sair correndo na estrada como um monge, tá, gente? Tem gente que tem essa vocação, legal, mas é perfeitamente possível ter uma vida confortável e boa, com dinheiro e tudo mais, mas sendo desprendido. É só saber, é só ficar esperto. É lógico que é bem difícil, né, ser desprendido com muito dinheiro, mas é só ser esperto, é só prestar atenção, né, aonde você está sendo materialista e aonde você está lidando bem com o dinheiro, né? Está acabando, gente. A vida do além-túmulo, para a gente, é um fenômeno moderno, ok. Para a nossa cultura ocidental é um fenômeno moderno, mas para o pessoal da antiguidade não era, não. Todas aquelas culturas antigas dos hindus, dos egípcios, elas conheciam a vida espiritual. E é a nossa vida aqui, o nosso ocidente, que é muito cabeçudo, que precisa ainda ter essa sensibilidade para entender, inclusive a ciência, né? O espiritualismo experimental desse pessoal do século XIX deu um grande passo, né? Mas por quê? Porque eles não ficam procurando uma explicação baseada no que a gente vê todo dia, né? Eles estão experimentando para tentar descrever e depois, quando der, chegar a algum tipo de conclusão, né? Depois da morte, o que acontece? O espírito vai, como eu já disse, vai fazer alguma coisa, ele não fica parado. Quem fica parado não evolui, né? Como a gente já viu. E, portanto, a alma deve sempre permanecer em serviço, né? Pode ser que ela fique perturbada um tempo, mas a tendência dela é entrar e se organizar num serviço. Ok? E é isso. Desculpa se eu falei muito. Agradeço a presença de todo mundo.